nome é Camila, faço parte da Faculdade Univesp e hoje venho apresentar para vocês o nosso projeto integrador 3. O tema que a Univesp nos propôs foi análise de indicadores e tomada de decisão, proposta de melhorias em um ambiente organizacional. E através desse tema que a Univesp nos propôs, nós buscamos uma análise de indicadores de desperdício de sobras do restaurante Pompeu, onde nós vamos avaliar juntos como nós desenvolvemos esse trabalho. Vamos lá? Agora nós vamos falar de como nós chegamos à problemática no restaurante Pompeu Pompeia. O desperdício de alimento influencia diretamente o andamento, o faturamento, tudo que envolve um fluxo dentro do restaurante. Quando nós chegamos lá, pensamos que ainda estava no modelo self-service, mas conversando com o proprietário, ele nos explicou que depois da pandemia, ele não sustentou o self-service, por causa do desperdício, por causa das grandes variações que ficam expostas. Então, ele teve uma mudança no seu cardápio. E nós podemos, durante as nossas conversas que tivemos com ele, identificar que o maior problema é o desperdício de alimento para ele e que ele não tinha controle nenhum de como que esse desperdício era quantificado para a empresa dele. Nós orientamos ele, conversamos, identificamos a melhor forma de gerar indicadores para que ele pudesse se pautar de como poderia avaliar a quantidade que estava sendo desperdiçada e as soluções através dos indicadores que poderiam ser indicadas conforme a demanda, conforme a época do ano. As medidas que nós propomos para o restaurante Pompeu Pompeia foi uma planilha onde ele pudesse fazer todas as anotações em relação ao que é desperdiçado no mise en place, como que ele vai fazer essa organização no mise en place, como que ele vai quantificar o desperdício de produtos já manipulados, porque um produto já manipulado, a validade dele é menor. Em relação ao que é desperdiçado pelo cliente, ele tem uma padronização nos pratos à la carte, porque assim o cliente não vai ter um desperdício de se sentir satisfeito e o prato vir, um vem maior, o outro vem menor. Não, ele já sabe a quantidade que vai vir, então ele vai se preparar para consumi-lo de uma forma mais completa e evitar esse desperdício de sobras que não tem reaproveitamento. Em relação aos indicadores, que essas soluções que nós propomos para eles pode auxiliá-lo. Nós sabemos que temos épocas do ano que nós podemos nos pautar e nos preparar, que são os indicadores que ele vai poder rastrear. Por exemplo, numa época que está mais fria, a feijoada vai sair mais. Então, ele vai poder se preparar com o mise en place dele, através dos indicadores que ele já vem rastreando, anotando, fazendo treinamento com a equipe para incentivar a importância dessa rastreabilidade. Procurar, por exemplo, no mês de junho do ano passado, como que foi o desperdício, o que saiu mais, qual prato que foi mais procurado nessa época do ano, para que ele possa fazer um acompanhamento de compra mais assertiva, para que todos os recursos que ele puder amenizar de custos, ele poder fazer para que o restaurante possa se firmar. Porque, como ele próprio nos mencionou, a pandemia veio e ele ainda tinha o self-service. De repente, ele não podia mais servir.
ele tinha que fazer marmita, então o restaurante foi se restabelecendo, teve que se reinventar. E quando você tem um processo de indicadores, um processo de rastreabilidade, de como você pode se manter em situações que você não tem como controlar, os indicadores são uma ótima tomada de decisões para indicar soluções viáveis. Então, nessa conversa, a gente propôs planilhas, a gente deu um modelo de planilha que isso vai se ajustando, só que lógico, como a empresa é pequena, é um restaurante de pequeno porte, a gente teve essa delicadeza, esse olhar de que as coisas vão sendo implantadas aos poucos. Vão sendo, nesses 2 meses desse projeto integrador, a gente pôde ver o quanto é um processo, ele tem que ser bem trabalhado, como ele tem que ser bem desenvolvido em relação a todas as partes da empresa, estar envolvida num conjunto, porque nós não podemos estar lá todos os dias, mas nós podemos deixar esses planos para que ele possa se desenvolver a equipe dele, falar a importância, porque esse tipo de indicador que a gente propôs para a empresa Pompeu Pompeia, ele é a longo prazo, porque o tipo de ramo que nós escolhemos nos desafiou, porque é uma empresa pequena, é uma empresa que vai começar sem nada. Nós chegamos, não tinha para onde a gente nos direcionar com indicadores. Nós tivemos que, através do Design Think, levantar os indicadores, levantar as soluções que nós apresentamos, que foi a planilha, o treinamento com os funcionários, em relação ao mise en place, e tudo isso através dos indicadores leva tempo. Por exemplo, se eu quiser me pautar daqui 1 ano, me preparar para o mês de abril, eu vou saber o quanto foi desperdiçado, qual foi a forma que o restaurante se comportou, quantos pratos saíram, quanto teve mais aceitação nessa época do ano, por causa do clima, por causa das festividades. Nós temos agora a Copa do Mundo, como que esse restaurante vai se comportar? Será que empresas vão fechar? E esse evento é só de 4 em 4 anos, então tem que ter uma rastreabilidade de como foi o atendimento, de como foi o consumo. Então nós apresentamos toda essa administração para ele. Isso foi muito enriquecedor para o nosso trabalho, para ver que em empresas pequenas nós podemos implantar tudo aquilo que a gente vem estudando na faculdade. Então eu agradeço. Espero que tenha sido bem explicado o nosso projeto integrador, que foi muito desafiador, mas foi um aprendizado de levar para que a gente possa entender que o que a gente aprende na faculdade é tanto explanável para pequenas empresas como para grandes, e que esse processo sempre tem que ter um bom acompanhamento. Uma rastreabilidade, um indicador, ele serve para o bom fluxo da empresa, para que se possa tomar decisões em cima daquilo, de soluções que podem ser viáveis, de problemas que às vezes são previsíveis e de problemas que não são previsíveis. Então, até mais, até o próximo projeto, e obrigada por ficar até aqui.